Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, já deixa seu like, que o caso de hoje é aquele da Kalinka. Kalinka, ou Kalinka, era filha de André Bamberski e Danielle Gonin. Seus pais eles se conheceram em Casablanca em 1965. O André tinha nascido no norte da França e durante a guerra ele foi levado para a Alemanha e para a Polônia. E ele se formou na universidade e foi trabalhar como contador no Marrocos, em Casablanca. Lá ele conheceu a Danielle num restaurante de crepes. Eles se casaram e 1 ano e meio depois eles tiveram a Kalinka. Alguns anos depois eles tiveram o irmão mais novo da Kalinka, o Nicolas. Kalinka é o nome de uma flor que é encontrada na floresta de Mazúria. E em polonês também significa algo como uma palavra que tem sonoridade, que soa bem. Segundo seu pai, ela era uma menina muito alegre e desde muito nova ela estava sempre sorrindo. Ela gostava muito de patinar, de surfar e de esquiar. Em 1974, o casamento do André com a Danielle começou a ter alguns problemas. O André ele começou a desconfiar que a Danielle estava tendo um caso com um vizinho que morava a 3 casas da onde eles moravam. Esse vizinho era o Dr. Dieter Krombach. O Dr. Dieter ele era um médico alemão e ele trabalhava no consulado da Alemanha em Marrocos. A família então se muda para Toulouse, na França, e lá eles tentam reconstruir o casamento deles. E o André ele acredita que está correndo tudo bem. Até que a esposa diz que conseguiu um trabalho em Nice, também na França, e ela teria que passar a semana toda lá e voltaria só aos fins de semana para casa. Ele acha isso um pouco estranho e ele junta outros fatos que ele também tinha achado estranho, como, por exemplo, ela tinha comprado diversos discos com músicas em alemão e livros também em alemão. Então, em um dia, quando supostamente ela tá indo para Nice, ele segue ela e vê que ela vai até um apartamento ali mesmo em Toulouse. Ela estava passando a semana toda nesse apartamento e voltava para casa aos fins de semana. Ou seja, ela não estava indo para Nice trabalhar. E ele descobre que esse apartamento tinha sido alugado pelo Dieter. Ele então pede o divórcio e os dois se separam, porém não é uma separação muito amigável. E a Danielle, ela fica com a guarda dos 2 filhos. E ela acaba se casando com o Dieter e eles vão, junto com as 2 crianças, morar na Alemanha. Até que no dia 10 de julho de 1982, o André ele recebe uma ligação da Danielle. Ela diz que a filha deles, a Kalinka, perdeu a vida por conta de uma insolação. O André, então, ele voa até a Alemanha para se despedir da filha. E lá ele também conversa com o filho, o Nicolas, o irmão mais novo da Kalinka. E o menino diz que no dia anterior ele e a irmã tiveram um dia normal, que a irmã não estava muito cansada, nem nada do tipo. E o pai também verifica a temperatura que tinha feito no dia anterior e não era assim uma temperatura muito elevada. O André ele achou estranho o fato de uma jovem como a filha dele, que era tão saudável, ter perdido a vida dessa forma. Então, antes de voltar para a França, ele pede para Danielle que assim que tiver o resultado do laudo com a causa da morte da Kalinka, para enviar para ele. E quando esse laudo chega, ele tá todo em alemão, então ele manda para um tradutor. E depois de traduzido, ele percebe algumas coisas estranhas nesse laudo. Primeiro, não dizia ali, não especificava a causa da morte da menina. Porém, dava a entender que ela tinha perdido a vida por conta de uma asfixia. No laudo dizia que ela teve uma regurgitação e que essa regurgitação teria causado asfixia, então dava a entender que ela tinha perdido a vida por conta disso. Ou seja, não tinha sido por conta de uma insolação. Outro fato estranho que constava no laudo é que a menina tinha lesões nas suas partes íntimas. Porém, não era possível afirmar se havia ocorrido um abuso. O pai da Kalinka entra em contato com a Danielle, porém a ex-esposa não vê nada de errado com o laudo
e todas as justificativas que o marido dela, o Dieter, que era médico, dava em relação ao laudo, ela aceitava, afinal ela confiava nele. No dia que a Kalinka perdeu a vida, foi chamado a emergência. A emergência chegou ali nas primeiras horas do dia. Quando eles chegaram na casa, é dito que a Kalinka estava na cama dela, já sem vida. E que eles perceberam que havia sido dado algumas injeções para a menina. Então foi questionado o doutor e o doutor falou que ele tinha dado injeções de cálcio, porque ele achava que aquilo podia ajudar. Porém, os médicos socorristas, eles acharam aquilo um pouco estranho, porque o corpo da menina estava num estado de rigidez cadavérica. Ou seja, ela já tinha perdido a vida ali há algum tempo, então não faria sentido um médico, sabendo disso, tentar reanimar um corpo que já estava nesse estado. O Dr. Dieter, na época, tinha 47 anos e ele foi interrogado pela polícia, porém ele disse que estava muito ocupado. Então, eles aceitaram enviar as perguntas para o Dr. Dieter e ele responderia por escrito. Foram feitas ali cerca de 5 ou 6 perguntas e ele enviou as respostas. E ele nunca foi interrogado presencialmente. E o pai da Kalinka começou a ter fortes suspeitas que o Dr. Dieter tinha algum envolvimento na morte da filha dele. Já a Danielle, a mãe da menina, achava que o ex-marido estava fazendo isso só para se vingar do Dr. Dieter. E apesar dos apelos do André, nunca foi feita uma investigação em relação ao Dr. Dieter, porque ele era um médico renomado na cidade, ele era considerado um bom médico e tinha uma ótima reputação. Já o André, ele passou a ser visto como um homem muito obsessivo e até um pouco neurótico. As autoridades alemãs, elas entenderam que a Kalinka tinha perdido a vida de forma natural, por isso não viam motivos para a investigação. O pai da Kalinka entra em desespero, já sem saber o que fazer, então ele resolve imprimir diversos folhetos e distribuir na cidade de Lindau, que era onde a Danielle e o Dieter moravam. E nesse folheto dizia que lá morava um médico, que era um criminoso, que tinha tirado a vida da filha dele, Kalinka. E nesse dia que ele foi lá, ele voa até a Alemanha para ir lá entregar os folhetos. E nesse dia estava tendo uma festa da cerveja, ou seja, tinha muita gente nas ruas. Então ele conseguiu distribuir para muitas pessoas esse folheto. O André, ele é detido por policiais e ele é interrogado, mas acaba sendo liberado. O André, ele também disse que o Dr. Dieter, ele esteve presente durante a autópsia, o que seria uma irregularidade. Porém, o doutor disse que ele não esteve presente durante a autópsia, ele apenas foi reconhecer o corpo. De qualquer forma, então é aberta uma investigação e é feita a exumação do corpo para uma nova autópsia. Porém, quando o corpo vai passar para essa nova autópsia, eles percebem que estão faltando os órgãos genitais da menina, ou seja, os órgãos eles não tinham sido enterrados junto com o corpo. Então, o que era ali uma suspeita para o pai, agora é praticamente uma confirmação. Mas mesmo assim as autoridades alemãs, elas encerram o caso. O André, então, ele é informado que por conta da filha dele ser francesa, a justiça francesa podia ter a jurisdição. O André, então, ele contrata um advogado na França e em 1988 eles conseguem levar o caso a tribunal. E 3 professores de medicina, eles conseguiram provar que a Kalinka teria perdido a vida por conta de um choque resultante das ações do Dr. Dieter. E isso teria levado à regurgitação e asfixia, fazendo com que a menina perdesse a vida. Então, o Dr. Dieter, ele foi acusado por homicídio. O Dr. Dieter, ele não compareceu ao julgamento, mas mesmo assim ele foi condenado a 15 anos de prisão. Ele foi considerado culpado por violência voluntária, levando ao homicídio culposo em 1995. Mas por questões políticas, o Dr. Cronbali nunca foi enviado para a França e ele continuou a viver como um homem livre na Alemanha. Então, em 1997, uma jornalista de Lindau, ela entra em contato com o André para falar sobre uma vítima que havia surgido. Essa vítima, ela disse que ela ia com a mãe dela frequentemente ao consultório onde trabalhava o Dr. Dieter, que a mãe era uma paciente regular do médico. Tanto ela quanto a irmã iam junto com a mãe em alguns atendimentos, então elas passaram a ser também atendidas ali pelo Dr. Dieter. Era comum que ele desse algumas injeções de cálcio ou ferro para as meninas. E ela disse que essas injeções deixavam elas muito tontas, mas como na época ela tinha ali 14 anos de idade, ela não questionava muito aquilo. Então, em 1985, os pais dela se separam
E o Dr. Dieter, ele meio que começa a se aproximar da família ali, da mãe dela e dela e da irmã. Então ele começa a levá-las para passeios, coisas assim como meio que como uma relação de pai. E então ele leva elas para cavalgar, que elas gostavam muito. Até que um dia ele convida as duas para ir numa viagem de fim de semana para Nice. E por alguma razão a mãe delas achou que estava tudo bem, que era normal elas irem com o médico nessa viagem. E então quando chega a noite, elas chegam no hotel e o hotel era apenas um quarto, que tinha uma cama de casal e uma de solteiro. Então ela disse que o médico logo informou que ele ia dormir na cama de casal e que as duas meninas decidissem quem que ia dormir com ele na cama de casal e quem que ia dormir na cama de solteiro. E ela disse que a irmã dela implorou pra ela, porque a menina queria dormir na cama de solteiro. Então ela vai e dorme na mesma cama que o médico, e ela disse que o médico naquela noite deu injeções para as duas meninas, e aquelas injeções deixaram elas muito tontas, e que ela lembra de ser abusada pelo médico naquela noite. Porém, nem ela nem a irmã relataram isso pra ninguém até então, porque elas tinham muito medo e tinham receio de que ninguém fosse acreditar nelas, porque o médico ele era muito bem visto na cidade. O Dr. Dieter ele foi julgado na Alemanha por esse caso e foi condenado a 2 anos de prisão, das quais ele não cumpriu, e também ele perdeu o direito de exercer a profissão de médico. O pai da Kalinka ele não desistiu por nenhum momento de ter justiça pela filha dele. Ele chegou a contratar investigadores particulares que seguiam o Dieter e eles perceberam que o Dieter estava ali fazendo um esquema de substituição de médicos, ou seja, ele trabalhava como médico substituto. Então, assim, era mais difícil de perceberem que ele estava exercendo a profissão ilegalmente, porque ele ficava só um curto período na cidade e depois ia para outra cidade substituir outro médico e assim por diante. Então, ele estava andando o país todo fazendo essas substituições. Então, em 2006, uma senhora que tinha ali uma consulta agendada na clínica da cidade que ela morava, ela recebe uma ligação da secretária. E a secretária informa que ela vai ser atendida por um médico substituto. E a senhora não vê problema nisso, mas por curiosidade ela pergunta o nome do médico e de onde que ele era. Então a secretária informa que o nome do médico é Dieter e que ele tinha vindo de Lindau. E por alguma razão essa senhora acha muito estranho que um médico vindo de Lindau teria ido até a cidade dela para trabalhar, porque segundo ela, Lindau é um lugar muito bonito, maravilhoso, então não fazia muito sentido para ela. E isso chamou a atenção dela e fez com que ela procurasse o nome do médico na internet. Então ela pesquisa pelo nome do Dieter e assim ela encontra um site que falava da história da Kalinka, pedia justiça pela Kalinka. E também contava o relato dessa outra menina que tinha sido abusada pelo médico. E lá nesse site tinha o contato do André, o pai da Kalinka. Então ela entra em contato com ele e conta que o Dr. Dieter estava lá na cidade que ela morava. Nisso, as autoridades são avisadas e eles conseguem deter o Dieter antes dele fugir. Ele então vai a julgamento por estar exercendo a profissão ilegalmente. Ele novamente é condenado a 2 anos de prisão e ele vai preso, porém ele acaba sendo liberado mais cedo. O pai da Kalinka, então, já esgotando as possibilidades, ele toma uma atitude completamente radical e ele contrata pessoas para sequestrarem o Dr. Dieter e levar ele para a França para então ele poder pagar pelos crimes contra a filha dele. Parece assim roteiro de filme, mas isso foi feito. E o Dr. Dieter foi deixado em frente a uma delegacia e ele tinha sido agredido, então ele estava bastante machucado e teve que ser levado para o hospital, onde ele ficou um tempo internado. Isso gerou muita tensão entre os dois países envolvidos, a Alemanha e a França. E a Alemanha ela exigiu o retorno do Dr. Dieter, bem como a extradição do André e das outras pessoas envolvidas no sequestro. Porém, isso foi negado pela França. O André ele acaba sendo julgado e condenado pelo sequestro. Ele foi condenado a 1 ano em regime aberto. Então, o Dr. Dieter Crombach, ele tem alta do hospital e em meio a embates políticos entre França e Alemanha, ele é levado a julgamento e lá ele tem que responder a diversas questões. E é dito que quando uma questão incomodava muito ele se fazia desentendido, fingia que não tinha ouvido direito a pergunta. E no 5º dia do julgamento, ele teve um ataque cardíaco. E por coincidência, é exatamente a área de especialização dele, cardiologia. Então essas questões de saúde acabam interrompendo o julgamento.
Em março de 2018, eles voltam ao tribunal e dessa vez tem um relato de uma senhora que trabalhou numa clínica onde o Dr. Dieter também havia trabalhado e ela trabalhava lá fazendo a limpeza do local. E ela disse que em uma ocasião a clínica estava vazia e ele teria chamado ela numa sala e dito que ela precisava tomar ali uma injeção. Às vezes era injeção de ferro, às vezes era de cálcio, então era uma dessas injeções. E ela teria tomado a injeção, se sentiu tonta, mas mesmo assim ela tentou levantar e nisso o doutor empurrou ela para que ela deitasse e abusou dela. Isso teria ocorrido em 1993. A Danielle, a mãe da Kalinka, ela permaneceu casada com o Dr. Dieter 5 anos após ter perdido a filha. Porém, até então, ela sempre defendeu a inocência do doutor. Ela achava que ele não tinha envolvimento nenhum na morte da filha dela. Foi até então que nesse julgamento apareceu uma outra testemunha. Era uma menina que, na época dos fatos que ela relatou, ela tinha 16 anos e ela era vizinha ali da família. E ela disse que ela teve relações com o Dr. Dieter e que essas relações ocorriam na casa dele. Segundo essa testemunha, ele colocava uma substância na bebida da esposa, a Danielle, para que ela dormisse profundamente. Então os dois tinham relações no sofá da sala, enquanto a Danielle dormia no quarto. Só então que a Danielle começou a ligar os pontos e a suspeitar que o ex-marido tinha sim alguma ligação na morte da filha dela. Com isso, ela lembrou também que na noite anterior a Kalinka perder a vida, ela tinha dormido de uma forma anormal. Ela disse que sentia um sono fora do comum. E a primeira esposa do Dr. Cronbach, ela tinha perdido a vida aos 24 anos, de uma forma um pouco suspeita, após tomar uma injeção. O Dr. Dieter Cronbach, ele foi considerado culpado pelos crimes contra a Kalinka e ele teve uma pena de 15 anos. Porém, ele foi solto em 2020 por questões de saúde. Ele morreu em 12 de setembro de 2020, na Alemanha. E ao todo, receberam 16 denúncias de mulheres que foram abusadas pelo Dr. Dieter. Acredita-se que o doutor ele drogava a esposa dele para que ela dormisse profundamente. E então ele abusava da enteada, a Kalinka. Ele dava essas injeções na menina para que ela ficasse tonta ou quase inconsciente. E então ocorriam os abusos. E acredita-se que na noite do crime algo teria corrido mal e ela teve um choque. Com esse choque, causou a regurgitação e, por sua vez, a asfixia, fazendo com que ela perdesse a vida. O segundo julgamento na França ocorreu por causa da Convenção de Direitos Humanos Europeia entender que no julgamento de 1995, devido à impossibilidade do acusado que estava ausente de se defender perante o tribunal, contraria o artigo 630 do Código Penal. E apesar do Dieter ter ficado preso por pouco tempo e logo ter perdido a vida, o André ele acredita que conseguiu justiça. Foram 36 anos buscando justiça pela sua filha. E eu vou deixar aqui na descrição todas as fontes que eu utilizei para escrever esse roteiro. E eu vou deixar também 2 indicações aqui. Um é de um filme que foi feito inspirado nessa história. E também um documentário que está disponível na Netflix sobre esse caso. E é isso, esse foi o caso de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. E até o próximo vídeo.